anteriormente, nós havíamos já configurado o nosso ambiente de desenvolvimento. E como vocês sabem, uma aplicação web, ela se divide de duas formas. Nós temos o back-end da nossa aplicação, que são as nossas regras de negócio. Então, toda a parte da classe que nós vamos criar a partir de agora vai ser o nosso back-end. Em contrapartida, nós temos o front-end, que é a parte gráfica da nossa aplicação. Então, o desenvolvimento da tela no qual o usuário irá utilizar as diversas operações. Então, ao longo dessa disciplina, nós vamos desenvolver um sistema de controle de estoque. Então, inicialmente, nós vamos focar aqui nos cadastros iniciais do sistema, ou seja, cliente, fornecedor e o produto. Então, entidades mais simples da nossa aplicação. Posteriormente, nós vamos efetuar o cadastro da nota de entrada e de saída. Então, a nota de entrada são todas as compras, então efetivar compras dentro do nosso sistema, e as notas de saída são as vendas. Essas entidades dentro do nosso sistema são um pouco mais complexas, pois envolvem alguns relacionamentos. Então, aqui na nota de entrada, nós temos que especificar, né, qual é o fornecedor que nós estamos efetuando a compra e a quantidade de produtos. Então, já são entidades mais complexas. E, finalmente, nós vamos efetuar o controle de estoque. Então, apresentar uma tela na qual o usuário possa ver qual a quantidade de um determinado produto dentro do estoque, né, para que ele saiba se precisa comprar mais, e assim dessa forma nós vamos finalizar a nossa aplicação. Então, vão ter uma série de telas que são que é o front-end, e toda a regra de negócio, a parte de salvar, persistir os dados no banco de dados, no nosso back-end. Então, sem mais delongas, vamos iniciar o desenvolvimento da nossa aplicação. Então, como dito anteriormente, nós tínhamos algumas entidades a serem desenvolvidas, entidades mais simples, como no caso desse diagrama UML, a entidade do cliente. Então, aqui nós temos uma representação UML, ou seja, o diagrama UML, a forma como nós representamos os dados documentados na nossa aplicação. Então, veja que o cliente vai ter um identificador, nome, data de nascimento, telefone, celular. Então, todos esses atributos relacionados ao cliente, e também teremos um enum, então uma enumeração, que é o sexo. Então, todo cliente vai ter um sexo. Esse cliente, ele se caracteriza por ser pessoa física, por isso que nós vamos trabalhar aqui com a data de nascimento e os dados do CPF. Então, o próximo passo agora é tirar do papel e começar a desenvolver. Então, agora nós vamos utilizar a nossa aplicação. Então, vou pedir para que vocês me acompanhem na tela. Então, anteriormente, nós já havíamos importado o nosso projeto do Spring Boot no Eclipse. Então, vamos dar uma explorada aqui dentro do nosso projeto. Então, as nossas classes, elas vão ficar dentro desse diretório, que é o src main java. Então, inicialmente aqui nós já temos duas classes do Eclipse. Então, aqui quando nós formos inicializar a nossa aplicação, nós vamos executar essa classe aqui do Spring Boot Application. Porém, como o nosso sistema ele é um tanto complexo, nós precisamos ter um mínimo de organização dentro do código-fonte. Então, nós temos que separar as classes de acordo com as suas responsabilidades. Por isso, nós vamos classificá-las e criá-las dentro dos pacotes. Então, inicialmente, vamos criar um pacote, clicando com o botão direito aqui na pasta src main java. Vamos utilizar a primeira opção do menu New e vamos selecionar a opção Package. Então, nós vamos criar o primeiro pacote da nossa aplicação, onde nós iremos deixar as entidades do sistema. Então, nós vamos utilizar a estrutura padrão de pacotes. Então, quando nós configuramos o Spring Boot, nós dissemos que br.com.springboot era o pacote base, e aqui nós vamos criar o pacote chamado Model. Então, dentro da Model, nós vamos criar todas as classes de dados da aplicação. Então, novamente,
clica com o botão direito sobre o pacote criado e agora nós vamos adicionar o enum sexo, então conforme lá no nosso diagrama. Então o nome do enum é sexo, então você pode informar aqui no campo name e finish. Inicializado aqui o enum, nós vamos adicionar as duas opções, então masculino e feminino. Então entre parênteses nós vamos colocar a descrição. E ao final, um ponto e vírgula. Aqui nós vamos declarar uma string. Vamos criar aqui um construtor para o enum. E aqui vamos atribuir a descrição que nós passamos por parênteses. Então, para finalizar, agora vamos adicionar o método para obter a descrição de cada enum. Então, return.dis.descrição. Aqui faltou uma vírgula. Então, agora finalizamos aqui o nosso enum. Na sequência, temos que adicionar aqui a classe do cliente. Então, novamente, botão direito sobre o pacote e vamos criar a classe cliente. Então, conforme o nosso diagrama UML, nós temos alguns atributos. Então, primeiro, o nosso identificador, que é do tipo long. Nós temos também o nome do cliente, que é uma string. Nós temos o CPF do cliente, que também será do tipo string. Nós temos a data de nascimento, que nós vamos utilizar a classe localDate. Então, alguns atalhos aqui do Eclipse. Então, eu posso digitar local, Ctrl espaço. O Eclipse ele já vai listar algumas classes da linguagem Java. Então, você pode vir aqui e selecionar localDate. Dessa forma, você não precisa digitar todo o nome da classe. Então, aqui data de nascimento. Também temos o sexo que acabamos de criar. Então, private, sexo. Vamos adicionar também telefone. Então, string telefone. Adicionar o celular. Adicionar também o e-mail do cliente. E, finalmente, vamos adicionar um booleano para dizer se este cadastro ele está ativo ou inativo dentro do nosso sistema. Então, feito isso, nós temos que criar agora os getters e setters da nossa classe. Então, os métodos para atribuir valores e recuperar os valores dos atributos. Então, tem um atalho no Eclipse que cria isso de forma automática para a gente. Então, a gente pode utilizar aqui essa lupa no canto superior direito da tela, ou utilizar a tecla de atalho Ctrl 3. Aqui nessa tela, nós vamos digitar aqui, getters com 2 T's. Então já vai aparecer aqui na primeira opção, Generate Getters and Setters. Então você vai selecionar essa primeira opção. Veja que o Eclipse ele vai listar todos os atributos da classe. Você pode vir aqui, Select All. Então você vai marcar todos os atributos e vai clicar aqui em Generate. Então dessa forma o Eclipse já cria todos os getters and setters da nossa classe cliente. Então agora um Ctrl S para salvar. Então é importante que sempre que você desenvolver, inserir novos dados na classe, você salve para que o Eclipse já tenha conhecimento dos dados que foram inseridos dentro da classe. Perfeito? Então, dessa forma, nós finalizamos a implementação do modelo de dados. Então, na sequência, agora nós vamos trabalhar com a parte de persistência de dados.
Então a gente já criou a estrutura do cliente, definiu quais são os dados que nós queremos armazenar no banco de dados e agora nós temos que, de fato, realizar a persistência.